texto diz o seguinte, 44. E também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Até aqui, esse é um capítulo que o autor, Mateus, ele escreveu, e nós vemos aqui, Mateus descrever Jesus num certo dia, né? Em que eu posso entender que Jesus naquele dia ele estava inspirado, né? Ao escrever esse relato, nós vamos ver aqui várias parábolas. O capítulo 13 de Mateus, Jesus declara algumas histórias, alguns exemplos. E é interessante a gente analisar essa didática de Jesus de ensinar. Porque ele falava através de parábolas, e parábolas são exemplos do cotidiano. São alegorias que ajudavam aquelas pessoas, aqueles que seguiam a Jesus, a entender alguns mistérios. E tanto é que, quando nós lemos, ao ler todo o capítulo, nós vamos ver que os discípulos de Jesus chegou até ele em um certo momento e perguntou: mestre, mas por que você ensina através de parábolas? Por que você conta essas histórias? E ali Jesus fala que essas histórias, esses exemplos, as parábolas, ajudavam aqueles em que não foi revelado, não tinha um entendimento mais profundo. Jesus encontrava ali pessoas em todo aquele território, e pessoas que eram muito simples, eram camponeses, pessoas que trabalhavam no campo, pessoas que não tinham um conhecimento profundo da palavra, das escrituras. E ali Jesus usava essas histórias que eram de fácil entendimento. Então nós vemos Jesus falar a respeito do joio e do trigo. Nós vemos Jesus falar a respeito do tesouro escondido. Nós vemos Jesus falar a respeito da parábola do grão de mostarda, parábolas como o semeador, aquele que semeou em terra fértil, em sementes que caíram à beira da estrada. Então são essas histórias que permitiam com que aquelas pessoas, aqueles seguidores de Jesus, pudessem entender alguns mistérios. Isso mostra como Jesus ele se preocupa conosco, né? Nós sabemos que Jesus ele assumiu um papel de sacerdócio diante de Deus, para conosco, para com a minha vida, para com a sua vida. Isso mostra como Jesus se preocupa com aqueles que o seguem. Mostra como Jesus ele entende o nosso lado. Nós, quando oramos a Deus, nós clamamos, pedimos, buscamos a face do Senhor. E às vezes, não sei se já aconteceu com os irmãos, mas acontece comigo, que quando eu peço isso, eu recebi também algo que eu conversava com o pastor. Quando eu falo diretamente com Deus Pai, depois eu vou falar com Deus Filho, depois com Deus Espírito Santo. Então Jesus, quando eu chego na hora de falar com Ele, de conversar com Ele, eu falo: Senhor, intercede junto ao Pai, intercede por mim, porque Tu me entende, Tu veio à terra, Tu sabe como é difícil a situação do homem, entende melhor do que qualquer um. Jesus viveu, Ele pisou nessa terra, Ele sentiu as dores que o homem sente. Então, quando eu clamo a Jesus, eu estou pedindo: Senhor, intercede comigo junto ao Pai. Nós devemos fazer isso, irmão. É um exercício de oração. E
ao chegar nesse texto, nessa parábola, essa parábola do tesouro escondido, nós vemos algo de muito, apesar do texto, da história ser curta, ser pequena, mas algo muito profundo. Esse tesouro escondido, um certo homem, um dia, ele encontrou algo valioso. Ele encontrou algo que para ele, para a sua situação, foi muito importante. Porque relata que depois disso, ele vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquele tesouro. Imagine que você está num lugar aberto, e ali você tropeça numa certa pedra. E quando você vai olhar mais perto essa pedra, às vezes para xingar, para praguejar, né? Afinal de contas você tropeçou ali e quase quebrou o dedão do pé. Mas quando você olha mais de perto, você vê que aquilo ali é uma pedra de ouro, é uma pepita, é algo de valor. Então você olha, você fica muito entusiasmado com aquilo. Afinal de contas, quando você encontra algo de valor, é muito bom. Quem nunca encontrou um dinheiro na rua? Eu não tive essa sorte. Infelizmente eu não tive essa sorte. É bom, dá uma felicidade, né? Eu já quase encontrei, na verdade. Uma certa vez eu estava com alguns amigos e ali a gente estava caminhando e a gente passando por uma rua, eu passei direto por alguma coisa, pisei e o amigo que estava atrás, ele gritou: achei uma moeda, achei um dinheiro aqui. E eu não vi, eu estava na frente e não vi. Eu tive o azar de não ter visto. Mas eu vi a felicidade no rosto dele. Ele sorriu. Então é muito bom quando a gente encontra algo precioso. Imagine que você encontrou algo de muito valor, uma pedra preciosa no terreno. E aí quando você está saindo dali, você vê que aquele terreno está à venda. Você não consegue ali com sua mão retirar, tamanho é o tesouro que tem ali. Que está escondido, está enterrado. Mas você vê que aquele terreno está à venda. Você tem a oportunidade de adquirir aquela terra, de adquirir aquele tesouro. Só que você não tem o valor para comprar aquilo. Mas você sabe, você viu o valor que aquela pedra tem, que aquele terreno tem, que aquele território tem. Então você vende tudo o que você tem. Você vende seus pertences, você faz aquele levantamento de patrimônio. Você avalia tudo que você tem. Se eu vender ali minha moto, se eu vender ali minha casa, se eu vender ali meu irmão, eu consigo levantar o valor para comprar aquilo, para comprar aquele tesouro. Ninguém mais sabe, ninguém mais tem ideia, mas você consegue levantar um valor ali e você compra aquele terreno. E a partir do momento que você compra, você toma posse daquilo, você é dono. E alguns olham para você e vão falar: mas por que você está vendendo tudo que você tem? Você ficou sem nada para comprar um terreno que às vezes não tem valor nenhum, serventia nenhuma para você. Mas na verdade você sabe o valor que aquilo tem. Você viu o valor que aquilo tem. Isso nós trazendo para a nossa vida, amados. Jesus vem falando que isso é semelhante ao reino dos céus. Quando é semelhante ao reino dos céus, nós podemos assumir a preciosidade que o reino é, a preciosidade que o Evangelho, que Jesus Cristo ele tem, ao ponto de uma pessoa se desfazer de tudo quanto ela tem para adquirir. E Jesus vem falando disso. Isso é confirmado na vida do apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, quando Paulo ele declara que tudo quanto ele tinha, tudo quanto ele possuía, ele confirmou, ou melhor, ele considerou aquilo tudo como perda, como imundície, para que ele pudesse o quê? Ganhar a Cristo.
Então veja o valor que o Evangelho tem. Veja a preciosidade que Jesus tem. E Jesus é tão maravilhoso que ele vem falando disso. E isso se confirma anos depois, através de um homem, através do apóstolo Paulo. Ele considera aquilo tudo como perda, tudo como imundícia, para que pudesse se desfazer daquilo tudo e ganhar a Cristo. A nossa vida cristã é semelhante a um tesouro escondido. A nossa vida, quando nós recebemos e percebemos quão precioso é o Evangelho, nós notamos e percebemos como é feita a mudança de vida numa pessoa. Pessoas que aceitaram Jesus, que mudaram suas vidas, que restauraram seus casamentos, restauraram seus relacionamentos. Amados, é maravilhoso. Que tiveram uma mudança extraordinária. Alan é um exemplo disso. A gente vê, quando ele conta a respeito do seu testemunho, a mudança que Jesus fez na vida dele. A conversão, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Nós entendemos, amados, que esse tesouro maravilhoso, graciados com esse tesouro, com essa dádiva. Isso porque nós merecemos? Não. É porque a graça de Deus, a graça de Jesus nos alcançou. Nós podemos glorificar a Ele por isso. Nós podemos agradecer. O que nem sempre acontece. Nem sempre nós agimos com gratidão. Aquele homem, quando encontrou esse tesouro, ele se desfez de tudo. Ele vendeu todos os seus bens para que pudesse adquirir aquilo. Mas muitos hoje recebem a mensagem do Evangelho, aceitam Jesus, mas preferem ainda viver de forma pregressa. É aquele tipo de crente, aquele tipo de pessoa que está uma parte na igreja e outra parte, um pé na igreja e um pé no mundo. Procura viver de forma em que não agrada a Deus, em que não está de acordo com o Evangelho. Quando Jesus declara que aquele homem vendeu tudo que tinha, quer dizer que ele deixou tudo para trás. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela diz não para o mundo. Ela nega tudo aquilo que ela tinha antes, toda uma vida em que evidenciava a condição humana, uma vida de pecado, ela é deixada para trás, para que possa ganhar a Cristo, para que possa viver para Cristo. Então essa entrega, amados, ela deve ser valorizada, ela deve ser pensada, deve ser buscada. Porque quando nós analisamos a perfeição do Evangelho, a perfeição de Cristo, entendemos profundamente o sacrifício que Ele fez por nós, não tem como manter da mesma forma. Amém. É necessário acontecer uma mudança. E muitas vidas são mudadas, né? Há muitos exemplos que nós podemos citar. O apóstolo Paulo, para mim, é um dos exemplos que foi mais radical. Mas há pessoas hoje que são transformadas, né? Nós vemos testemunhos de pessoas que viviam uma vida do crime, né? Eram traficantes, eram bandidos, mas que ao aceitar Jesus, teve uma mudança radical na sua vida. E valorizam isso, valorizam essa escolha, valorizam essa graça maravilhosa. Né? Glória a Deus, Senhor. E nós buscamos a Deus, nós queremos mais dele e devemos buscar, porque se agimos de uma forma diferente, nós não estamos sendo gratos por isso, gratos pela graça, por algo que nós não merecíamos. Eu mesmo às vezes não percebo
o quão maravilhoso isso é em minha vida. Mas isso faz parte da condição humana, né? Às vezes nós não sabemos agradecer o que Deus já nos deu, o que Deus tem nos dado, porque nós focamos muito naquilo que nós queremos. A gente ora e sempre pede muito a Deus. E não é errado pedir, amados. Deus é misericordioso. Mas quando isso toma uma proporção em que a minha vontade ela é maior, a minha vontade, o meu querer das coisas que vão me dar conforto, se torna maior do que a vontade de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, aí é onde eu começo a falhar. É onde eu começo a agir de forma ingrata, né? Alguns dias eu estava no meu trabalho e eu estava num momento em que eu não estava fazendo nada, né? E eu vi alguns colegas que estavam conversando. E ali eles conversavam e eu escutei alguém falando a respeito de tratamento dentário, né? A respeito de canal, a respeito de bloco. Um deles, o bloco soltou e ele estava fazendo um tratamento e é caro, né? Dentista é muito caro você mexer com dente, né? Você tem um sorriso bonito, você tem que desembolsar um bom dinheiro. A gente sabe que é pesado. E eu estava escutando aquilo, eu não conseguia, não estava participando da conversa porque eu nunca tive um problema sério nos dentes. Graças a Deus, até hoje, eu não precisei fazer nenhum tratamento, né? Gastar um dinheiro. Isso pode chegar algum dia, mas até hoje eu não precisei. Eu comecei a pensar, mas, poxa vida, o Senhor é tão bom comigo. Glória a Deus. O Senhor é tão bom. Às vezes a gente não percebe coisas simples, né? Às vezes a gente não percebe que a gente não adoece, que a gente tem uma saúde, que a gente tem um sustento. Eu, na minha infância, eu sempre fui uma criança bem enfermiça, né? Eu adoecia muito fácil, tinha crises de bronquite. Minha mãe sabe como é que ela sofreu comigo. Mas hoje em dia eu não percebo, eu não tenho nada do tipo. Eu estava pensando nisso e eu lembrei que até hoje, desde quando eu comecei a trabalhar, nesse meu trabalho, eu nunca precisei entregar um atestado. Eu nunca fiquei doente ao ponto de faltar no trabalho. E lá eu estava pensando, eu sou o único. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. Deus tem dado saúde. Amém. Mas às vezes nós focamos naquilo que nós queremos. Nós esquecemos de agradecer. Agradecer a bondade de Deus, a misericórdia dele. Porque quando nós buscamos cada vez mais coisas, isso vem tirando a atenção, tirando o lugar que deveria ser um só, que seria de Cristo. Deveria ser um momento em que nós, por gratidão, louvássemos, gastássemos mais tempo em oração, bendizendo o seu nome, louvando o seu nome, quando na verdade, às vezes, o que nós fazemos é sempre pedir coisas materiais. Não é errado pedir, amados, mas não permitamos que isso tome o lugar na nossa oração, na nossa vida, no lugar que deve ser dado em gratidão, em louvor a Deus. Eu vejo isso e eu estava escutando há alguns dias um pastor, ele relatou o seguinte, que a moeda dos céus é a fome. No início eu não entendi nada. Ficou muito escuro para mim e eu sempre pensando nisso, mas a moeda dos céus é a fome. Como é que isso acontece? E aí eu tive um estalo uma vez, um momento em que eu percebi que quando nós temos fome de algo, quando nós queremos algo, nós vamos atrás daquilo, né? Quando aperta a fome, nós procuramos algo para comer, para saciar. Aí eu comecei a me perguntar, mas do que é que eu tenho tido fome? Do que é que eu tenho buscado? O que é que eu estou procurando me alimentar?
Será que eu tenho procurado alimentar as minhas vontades? A minha carnalidade? Será que eu tenho procurado alimentar aquilo que eu tenho no conforto nesse mundo? Ou será que eu tenho procurado e tido fome mais de Deus? Fome de buscar a Jesus, fome de querer mais dele, de ansiar mais por ele. Amém. E eu entendi por que a moeda dos céus é a fome. E quando eu penso e falo de moeda, eu não estou falando de você ter algo para trocar, mas é algo de valor, algo que agregue valor. E quando eu tenho mais fome de Deus, eu valorizo mais a Deus. Eu valorizo aquilo que Ele me chamou para fazer, que foi louvar o seu nome. Eu não valorizo aquilo que é me dado aqui no mundo, os desejos, a vontade de ter algo. Mas quando eu valorizo a Deus, eu estou buscando mais dele, eu estou tendo mais fome dele. E é uma fome que não se sacia. Nós já ouvimos, e já foi tema de nossos estudos aqui na escola bíblica, em que nós temos como buscar cada vez mais de Deus. Deus, Ele é um ser infinito, Ele é poderoso, não tem como mensurar a amplitude do poder de Deus. Então, como nós podemos saciar de Deus? Se nós podemos cada vez adquirir mais dele, mais do conhecimento, mais da graça, mais do poder dele. Amém. Glória a Deus. Isso é infinito, amados. Há muita possibilidade, há muita fome aí. Nós precisamos ter essa fome, exercitar essa fome, valorizar a presença de Deus, valorizar estar na presença dele. Amém. Porque fazendo isso, amados, nós vamos poder experimentar o real poder sobrenatural de Deus. Porque o que acontece é que nós temos nós nos contentamos com algo muito superficial, né? Às vezes só vir na igreja tá bom, né? Só ter um momento de oração tá bom. Isso é muito superficial. Ontem eu estava ouvindo, na verdade, uma ministração do pastor Luciano Subirá, e ele falava a respeito de jejum. Ele estava falando de um jejum, um período de jejum que ele tinha separado, que ele tinha escolhido, e ele falou que depois de um tempo de jejum, depois de não tocar em alimento, ele estava num período em que só estava bebendo água, e tanto é que ele fala num certo momento que se você acha que água não tem gosto nenhum, é porque você está encontrando saciez em outras coisas, né? Porque para aquela pessoa que não toca nada na sua boca, não se alimenta de nada e vai bebendo só água, você sente o sabor, começa a sentir o sabor da água, começa a sentir o sabor das coisas, você tem o seu paladar aprimorado, foi a palavra que ele usou. Ele começou a perceber gostos que ele não tinha, porque ele estava limpando o seu paladar. E eu pensando um pouco mais nisso, eu lembrei um pouco do cafezinho, né? Quem não gosta do café, né? Nesse tempo frio é o melhor. Chegar em casa, tomar um café quente e tal. Mas vocês sabiam que o café ele deveria ser tomado sem açúcar? Afinal de contas, o café ele é um fruto, né? E toda fruta ela tem a sacarose, ela tem um gosto já doce. O que impede a gente às vezes de sentir esse doce é a torra. Às vezes quando nós compramos um café com a torra forte, né, com extra forte, você precisa às vezes colocar mais açúcar. Mas a depender do modo que você compra, você vai ter um café ali que nem vai precisar de açúcar. Mas é difícil a gente acostumar, né? Eu não sei se os irmãos aqui já tomaram ou tomam um café sem açúcar, né? Eu mesmo, eu não sou um desses. Eu não consigo, assim, eu diminuo. Tome sem açúcar, tá vendo? Parabéns. Já está sentindo o café sem precisar de docinho? Já está precisando de docinho? Pois é.
Eu mesmo não consigo. Exato. Tem que separar, tem que agradar todo mundo, né? Então, eu mesmo não consigo ainda me livrar de todo o açúcar, mas eu diminuí. Mas isso mostra como a gente acostuma com certas facilidades, né? Quando a gente não tem o costume de adoçar demais as coisas, nós começamos a perceber o gosto que essas certas substâncias elas têm. O gosto que isso tem. O gosto do café verdadeiro é o que? É o café sem açúcar. O que nós chamamos é ali um gosto artificial. A palavra, o que acontece às vezes é que nós nos contentamos em buscar superficialmente a presença de Deus. Nós procuramos aliviar com outras coisas. Nós ocupamos o nosso tempo com outras coisas. Nós colocamos algo ali que não vai deixar a busca pela presença tão dispendiosa, tão dificultosa, com tanta dificuldade. Um exemplo disso é quando você vai orar e o normal é estar os joelhos no chão, né? Aí ali você traz uma almofadinha para não doer o joelho. Nada contra, amados, é só um exemplo. Mas a gente busca algo que facilite a nossa vida. E às vezes isso impede da gente desfrutar da presença real de Deus, de aprofundar na presença, na busca, na entrega, em louvor e honra e glória a Deus. Nós preocupamos demais com aquilo que nós queremos, aquilo que está no desejo do nosso coração. Nós só conseguimos buscar verdadeiramente a Deus quando tudo vai bem. Às vezes a preocupação é tanta que tira o foco da oração. Às vezes é fácil buscar mais a Deus quando a conta está cheia, né? Quando está tudo bem em casa. Às vezes é mais fácil buscar a Deus quando você está ali com o seu salário em dia. Mas quando as coisas apertam um pouco, a preocupação ela toma conta da nossa vida. Isso é normal, acontece com todo mundo. Mas o momento de dificuldade é o momento em que nós também devemos buscar a Deus, buscar o cuidado, o alívio que vem de Deus. A preocupação às vezes nos atrapalha, preocupar demais. Nós vemos na palavra do Senhor que Ele pede, Ele informa. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com o dia da manhã. Se Deus Ele alimenta os pássaros, se Deus Ele veste as ervas do campo, por que eu vou me preocupar? Eu vou buscar mais dele, eu vou querer mais dele. Então essa busca, essa entrega, amados, ela é constante. Nós vivemos por isso, nós vivemos para isso. Nós ansiamos pelo dia em que Cristo Ele veio nos buscar, venha buscar a igreja e podemos viver em alegria eterna. Isso é um tesouro maravilhoso. Nós pensamos muito no termo de recompensa, né? Aquele homem que comprou aquele terreno, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno, ele entendeu que aquilo tinha muito valor. Mas muitas pessoas ali poderiam considerar que ele estava fazendo uma burrice. E acontece ainda em nossos dias, quando nós vemos algum jovem, alguma pessoa, um novo convertido, que ele entrega a sua vida a Deus, ele aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ele recebe críticas de familiares, de amigos, que dizem para essa pessoa: olha, por que você está fazendo isso? Você não vai mais poder beber, você não vai poder mais ir em festa. Recebe críticas. Às vezes pensam e fazem essa pessoa, esse novo convertido, entender que ele está cometendo um erro, uma burrice.
quando na verdade essa pessoa ela entendeu o real significado do tesouro. Esse tesouro que está escondido, esse tesouro maravilhoso. Ele prefere perder tudo que tem, toda uma vida de prazer mundana, para viver para Cristo, para desfrutar desse tesouro. E a gente, percebendo isso, a gente vê o cuidado, vê a graça de Deus, essa recompensa maravilhosa. Nós às vezes entendemos recompensa como algo que você precisa fazer para receber. E no Evangelho é bem diferente. Você recebe a recompensa. Você aceita Jesus, você recebe a sua salvação. E por gratidão, entendendo isso, você passa a viver uma vida de louvor a Deus. É por isso que o Evangelho ele não é compreendido, amados. Ele não é entendido pelo mundo. Parece loucura. No mundo você precisa fazer algo para receber algo, para receber uma recompensa. No Evangelho é a pura graça de Deus, que nos permite viver, que nos permite ser gratos por isso. E quando nós entendemos isso, nós vivemos uma vida cada vez em gratidão, cada vez mais buscando a Deus, porque Ele é suficiente em nossas vidas. Eu havia escolhido o título para essa mensagem. O título ele descreve muito bem essa ideia, né? Que o título ele diz o seguinte: a importância de entregar tudo. Mas quando eu falo a importância de entregar tudo, não é no sentido de você receber algo e entregar tudo que tem, mas é você se dispor, porque você já recebeu. Você viver pela obra, ter amor pela obra e buscar a Deus entregando tudo de si, fazendo o seu melhor, é o que importa para que nós vivamos essa gratidão. Possamos buscar Jesus em espírito e verdade, desfrutando perfeitamente do sabor que é ter uma vida em que o Salvador do mundo nos ama. Amém. O Salvador do mundo, Ele olha para nós, Ele cuida de nós, Ele nos entende e ainda nos dá essa graça, esse tesouro maravilhoso que é a salvação. Amém. Então, quando nós compreendemos, entendemos que esse sacrifício de Cristo, Ele nos permitiu e nos permite buscar mais de Deus, entregar cada vez mais a nossa vida, nós vamos poder desfrutar desse sobrenatural, desfrutar cada vez mais desse cuidado, irmãos, vivendo em fé. A vida do crente é uma vida de fé, é uma vida de entrega, é uma vida de luta, mas tudo isso tem uma recompensa. E essa recompensa nós sabemos qual é, e nós só aguardamos o momento de desfrutar, de aproveitar. Amém, queridos? Amém. Amados, essa é uma mensagem para o nosso coração, para a nossa vida, para que possamos nos manter firmes, nos manter cada vez mais buscando, cada vez mais nos aprofundamos. Na quinta-feira que o Mateus de Planalto, né, ele ministrou aqui, ele falou a respeito de mergulhar, que nós venhamos mergulhar, buscar cada vez mais as profundezas do conhecimento de Deus. E nós continuamos nesse entendimento, continuamos nessa pegada, porque o que o mundo tem a oferecer não é nada, não significa nada, enquanto Deus tem muito a oferecer. Tem muito a oferecer para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a nossa vida de modo geral. Então venhamos buscar nos aprofundar e cada vez mais entender que Deus, Ele fez muito. Nós não precisamos fazer nada, e o pouco que nós fazemos ainda é muito ínfimo. Tamanha é a graça de Deus. Amém, queridos? Que você receba essa palavra, que Deus
o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Amém? Amém. Que as palmas louvam ao Senhor.